Bom dia, meus queridos irmãos. Eu quero saudar a toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste momento, vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e nós te rogamos nesta hora, neste momento, para que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. E que, ó Deus, ao Senhor, à medida que o Senhor vai falando conosco, que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, mas mais do que isso, Senhor, venhamos a aplicar a Tua palavra. Venhamos, ó Deus, a obedecê-lo, Senhor Jesus. Nos capacita, ó Pai, a te obedecer, a glorificar o teu nome, Senhor, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes, Senhor. Ó Deus amado, eu peço por todos, por este estudo expositivo. Obrigado, Senhor, por esta carta, Senhor, pela vida de Tiago e por esta exposição. Eu peço pela minha vida, para que eu explique, Senhor, de uma forma clara, objetiva, mas principalmente fundamentada na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. E essa é a nossa segunda videoaula na Epístola de Tiago. Segunda videoaula. O tempo está passando, não é, meus irmãos? Já vimos bastante coisas na carta anterior de Paulo aos Tessalonicenses e agora estamos desfrutando desta preciosa carta de Tiago, ou Epístola, e essa é a nossa segunda videoaula. Muito bem, a carta, como vimos domingo passado, ela trata de assuntos gerais, com temas gerais para cristãos em geral. Portanto, a epístola ela não é endereçada a uma igreja específica, como acontece com outras cartas, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios. Aqui não. A epístola de Tiago não é endereçada a uma igreja específica, mas a uma comunidade de judeus convertidos ao Evangelho, em sua grande maioria, cristãos pobres, humildes, que estavam enfrentando lutas e sofrimentos. Portanto, é uma carta geral com assuntos gerais e muito importantes e assuntos extremamente práticos. Recapitulando o que nós vimos na videoaula passada, o crente ele deve considerar as provações como motivo de alegria. Então você, com a tua Bíblia aberta, no primeiro capítulo, nos versos 2 a 4, você pode observar que o crente deve considerar como motivo de alegria, em primeiro lugar, porque Deus usa as provações para testar a sua fé. Em segundo lugar, porque o crente sabe que a provação da sua fé produzirá perseverança. E em terceiro lugar, nós vimos por que devemos considerar as provações como motivo de alegria? É porque o objetivo de Deus é nos levar a sermos mais maduros e completos, em nada deficientes. É fazer com que todas as virtudes cristãs façam parte da vida do crente, a fim de não sermos crentes capengas
inconstantes, vacilantes e imaturos na fé. Esse é o processo, meus irmãos, como nós conhecemos, de santificação. É um processo lento, é um processo árduo, difícil, penoso e até doloroso, porém necessário para todos nós. E aqui, meus irmãos, dentro deste contexto, não perca o contexto de vista. Nem aqui até o final da carta, meus irmãos. Não perca o contexto. Dentro deste contexto de que Tiago fala que devemos ter por motivo de toda alegria o passardes por vários tipos de provações, nós necessitamos de uma outra virtude. Nós necessitamos de sabedoria. Quem é que não necessita de sabedoria em circunstâncias adversas? Quem é que não precisa? Todos nós precisamos de sabedoria em situações de provações, em variados tipos de provações, estas que vimos até agora. Então é dentro desse contexto que Tiago fala que devemos ter toda alegria, o passardes por vários tipos de provações. Nós necessitamos de sabedoria. Agora vamos ler, meus irmãos, dando continuidade nos versos 5 ao 11. Nós vamos ver hoje nos versos 5 ao 11. Acompanhe na sua Bíblia. Se, porém, está dentro do contexto, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aqui, que Deus nos abençoe a porção e a exposição da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, estamos dentro desse contexto de Tiago, que não pode ser quebrado esse contexto, que Tiago fala que devemos ter por motivo de toda alegria, o passardes, vários tipos de provações, e nós necessitamos de sabedoria. Como necessitamos? Viver a vida, meus irmãos, já é uma arte com seus muitos obstáculos, não é verdade? Já viver a vida é assim. Já tem muitos obstáculos. Viver a vida cristã com Cristo é ainda uma arte muito mais superdimensionada. Viver a vida cristã com Cristo é ainda mais superdimensionada. Agora repare, note, viver a vida cristã com Cristo e ainda em meio às provações seria surreal. Se não fosse a graça de Cristo, impossível de se viver. Se Deus não nos levasse em seus braços, não conseguiríamos perseverar nas provações. Diante desse contexto, meus irmãos, não teríamos capacidade de nos manter fiéis a Cristo.
Portanto, meus irmãos, o tema que eu quero tratar neste momento é a arte de viver a vida cristã em meio às provações. Aquilo que Tiago está falando. A arte de viver a vida cristã em meio às provações. Em primeiro lugar, é buscar a melhor parte. É buscar aquilo que é mais excelente, meus irmãos. Veja no verso 5, como já lemos: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É a arte de viver a vida cristã em meio às provações. É buscar a melhor parte. A melhor parte é pedir a Deus por sabedoria e não por conhecimento. Principalmente quando enfrentamos duras provações. Entre sabedoria e conhecimento, sabedoria é a melhor parte. Veja só, meus irmãos, alguns textos da palavra de Deus, lá em Provérbios 8, versos 10 e 11, diz assim: aceita o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Nada se pode comparar com a sabedoria. O que é sabedoria, meus irmãos? Aí mesmo em Provérbios, nós observamos e lemos claramente em Provérbios capítulo 1, de verso 1 a 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Portanto, o temor do Senhor é a chave que abre o universo do saber. Aí mesmo em Provérbios capítulo 1, diz assim a palavra de Deus: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, meus irmãos, o temor do Senhor é o princípio do saber. O princípio do saber. Agora note, por que a sabedoria é melhor do que ter acúmulo de conhecimento? Por que a sabedoria é melhor do que ter acúmulo de conhecimento? Ter conhecimento é muito importante. É claro que sim. Mas observe, meu irmão e minha irmã, na hora em que você precisar ter uma reação diante de um dilema, diante de um embate, diante de uma opinião contrária à sua, você vai precisar de sabedoria, você vai precisar de serenidade e discernimento. Você vai precisar de sabedoria para você reagir diante de uma circunstância contrária, dilema, opinião contrária, seja o que for. Sabedoria é ser sábio para usar na hora certa o conhecimento adquirido. Sabedoria é ter a cosmovisão na perspectiva divina, na perspectiva de Deus. Existem muitas pessoas, meus irmãos, extremamente cultas na sociedade, no Brasil e no mundo, extremamente eruditas, inteligentes, que cursaram
as melhores universidades, mas que são um fracasso na família e na vida moral. Portanto, nós respondemos, meus irmãos, por que a sabedoria é melhor do que ter conhecimento? Por isso. Conhecimento é importante, mas é na hora de um dilema, de um embate, de uma situação adversa, nós vamos precisar de discernimento, de serenidade e sabedoria para reagir. Agora, uma outra pergunta, meus irmãos, importante. Por que precisamos de sabedoria, principalmente quando enfrentamos provações? Porque estamos dentro do contexto de Tiago, quando ele fala aqui no verso 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, dentro desse contexto de várias provações. Por que precisamos de sabedoria quando enfrentamos provações? Porque é na hora, é na provação que cometemos os maiores erros e as maiores insensatez. Você concorda com isso? Pensa por alguns segundos. Por que precisamos de sabedoria, principalmente quando enfrentamos provações? E eu estou respondendo. Porque é na provação que cometemos os maiores erros e as maiores insensatez. Você concorda com isso? Vou te dar um exemplo para ampliar os nossos pensamentos. E talvez eu ajude você a pensar. Vamos pensar juntos, se você concorda ou não. Quem é que pode dizer, quem é que pode afirmar, com todas as letras, que não cometeu nenhuma insensatez, pensando, falando ou agindo, no contexto em que estamos passando por provações no confinamento? Essa é uma pergunta para você refletir agora mesmo. Por isso, meus irmãos, precisamos de sabedoria quando estamos enfrentando provações. Quem é que pode dizer que não cometeu nenhuma insensatez? Pensando, falando ou agindo nesse momento de confinamento, dessas provações. Eu não vou dizer. Eu garanto que você, se você for sincero com você mesmo, com Deus, pastor, eu também não vou dizer. Você note, meus irmãos, por que nós precisamos de sabedoria? Dá-me sabedoria, Senhor. É porque que no momento das provações nós cometemos ou podemos cometer grandes erros. Todos nós necessitamos de sabedoria. Todos nós. Você e eu, todos. Logo, todo crente deve ter humildade e pedir sabedoria a Deus. Como assim, pastor? Claro que sim, meus irmãos. Um arrogante, uma pessoa soberba, ele não vai pedir sabedoria a Deus. Ele vai achar que está tudo bem. Todo crente deve ter humildade sim e pedir sabedoria a Deus. E Deus nos dá, como diz o texto, com liberalidade. Sabe o que significa isso? Significa com abundância, com generosidade, generosamente, sem medida. E diz mais, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, aí no verso 5. É interessante, meus irmãos, que a expressão impropera, olha o que ela significa. Ela significa que Deus, ele não impede, ele não censura. Aquele que pede, que pede a Deus por sabedoria, Deus não impede, Deus não censura jogando na cara da pessoa. Essa é a ideia da palavra improperar, impropera. Deus não lança na sua cara. Por exemplo, olha, você já me pediu sabedoria semana passada. Olha, você tem me pedido, então eu não vou te dar mais.
eu não vou te dar mais sabedoria de novo, não. Você já tem pedido. Não. O Senhor sempre, meus irmãos, nos dá liberalmente e nada lhes impropera. Não há impedimento e nem censura. E Deus não nos joga na nossa cara, cobrando alguma coisa. Que maravilhoso é isso, meus irmãos. Portanto, em primeiro lugar, a arte de viver a vida cristã em meio às provações é buscar a melhor parte, o mais excelente, que é a sabedoria, que vem do alto, que vem de Deus. Seguido a isso, meus irmãos, nós devemos pedir a Deus com fé. Em segundo lugar, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verso 7. Não suponha que esse homem alcançará do Senhor alguma coisa. Verso 8 também. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós devemos pedir. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Que o Senhor Deus nos dá liberalmente e nada lhes impropera. Peça com fé. E em nada duvidando. Meus irmãos, eu tenho que citar alguns textos para nós lembrarmos. Por exemplo, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A primeira parte. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A vida cristã, a nossa vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em sua extensão, deve ser vivida pela fé. Deve ser vivida pela fé e não por aquilo que vemos. Não por aquilo que vemos, mas pela fé. A Bíblia também diz, meus irmãos, lá em 2 Coríntios 5:7, diz assim: andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. E o outro texto diz: o justo viverá pela fé. Romanos. Portanto, meus irmãos, como nós falamos, e Tiago fala, e a Bíblia nos exorta quanto a isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 também nos diz algo muito importante, que você conhece esse texto. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Portanto, fé e dúvida não se coadunam. Não se coadunam. Fé e dúvida não andam juntas. Orar a Deus com o coração cheio de dúvidas serve como impedimento para Deus conceder algo. É exatamente isso. Orar a Deus, à luz do verso 6, orar a Deus com o coração cheio de dúvidas serve como impedimento para Deus conceder algo. Ou seja, Deus concede sabedoria liberalmente e nada impropera. No verso 5, Deus concede liberalmente e nada impropera, desde que se peça com fé, em nada duvidando. É uma exortação que Tiago nos faz. E Tiago continua, ele faz uma aplicação prática
muito interessante, irmãos, lançando mão de duas ilustrações para comparar a pessoa que ora a Deus duvidando, para fazer essa comparação com aquele crente que ora, que pede a Deus com dúvidas. E a primeira comparação é a pessoa que ora a Deus com o coração cheio de dúvidas é comparada à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É a pessoa que ora com dúvidas, é comparada à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, quando o vento muda de direção, as ondas alteram o seu curso de acordo com ele. As ondas mudam de acordo com o vento. Assim é a pessoa que vive uma vida de instabilidade na fé. Ora, oscila entre fé e incredulidade, entre certeza e dúvida. É exatamente isso. Uma vida instável. Ora, a pessoa oscila entre fé e incredulidade, ora entre certeza e dúvida. Ora, ela está eufórica, fervorosa, com muito fervor na fé. Ora, ela está abatida, inquieta, instável. Ou seja, meus irmãos, é a pessoa que vive nos picos, em altos e baixos, nos extremos na vida cristã. Deus não quer isso para nós, meus irmãos. Deus não quer. E a segunda ilustração, eu vejo que ela é mais pesada, não que a outra não seja, ela é mais pesada e séria devido à sua aplicação. Tiago vai direto ao ponto, nos versos 7 e 8. Não suponha esse homem, olha como que ele trata essa pessoa, meus irmãos. Esse homem quem? Esse que ora, que duvidando, que é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Agora veja o verso 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quero falar um pouquinho a respeito disso. Presta atenção, mas antes, meus irmãos, devemos pensar o seguinte, que infelizmente, por vezes, nós vacilamos na fé. Não é verdade? A nossa fé é fraca e tímida. E esse quadro caótico que muitas vezes nós vivemos, ele precisa ser mudado e melhorado com a graça do Senhor. Porque vacilamos também. E por vezes a nossa fé é fraca e tímida. A realidade dos fatos, meus queridos irmãos, é que nós alcançamos o favor de Deus pela graça de Cristo tão somente. Esta é a grande realidade. Nós alcançamos o favor de Deus, as bênçãos de Deus, pela graça, ou seja, tudo é pela graça. Quero dar um exemplo nos evangelhos. Jesus ouviu a oração do Pai, cujo filho estava possesso de um espírito mudo e surdo. Isso está registrado lá em Marcos 9 e Mateus 17. Jesus ouviu a oração desse pai, cujo filho estava possesso de um espírito mudo e surdo. Olha o que o pai disse. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Ele reconheceu. Mas há uma diferença aqui com aquilo que Tiago está apresentando. Note, meus irmãos. Ele disse, esse pai, a Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
Marcos 9:24. Nesse mesmo evento, Jesus repreende os discípulos pela pequenez de sua fé. Portanto, por vezes fraquejamos em nossa falta de fé. Mas esse homem que Tiago descreve, presta atenção, ele vai além de uma instabilidade de fé. Ele tem uma alma dividida. É muito mais grave. É muito mais grave. Esta expressão ânimo dobre significa ter dupla personalidade. É uma pessoa de mente dividida. A sua mente é dividida. Ele não sabe o que quer. Ora ele quer, ora ele não quer. Ora ele diz que deseja muito as coisas de Deus. Ora ele quer ter compromisso com Cristo, quer ler a Bíblia, quer ir para a igreja, quer se envolver com o trabalho. Ora ele tem muita disposição em Deus, com Deus. Ora ele se escandaliza e não quer saber de mais nada sobre Deus. Veja, meus irmãos, os extremos desse tipo de homem de ânimo dobre. Faça essa reflexão com a tua vida. Ora, ele quer muito, essa pessoa quer muito Deus, ora, ela não quer nada. Este é o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, dividido em seus pensamentos. Meus irmãos, eu fiquei impressionado com esse texto. E olha que eu acredito que você já tenha lido aqui esta cartinha várias vezes. E eu também já li. Mas quando nós vamos estudando mais profundamente, dá até medo, dá temor a Deus. Ele vai muito mais além do que uma instabilidade de fé, que também já é errado aqui no verso 6. Claro que já é errado. Mas este homem de ânimo dobre, é de uma mente dividida, não sabe o que quer, tem dupla personalidade, ora quer, ora não quer, ora está muito animado, fervoroso, ora ele está abatido e não quer saber de nada. O exemplo dessa pessoa de ânimo dobre, presta atenção, é daquele evento quando o profeta Elias, no Monte Carmelo, 1 Reis 18, ele chega ao povo e diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olha o que o profeta Elias fala. 1 Reis 18. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Até quando? Este homem que Tiago fala, de ânimo dobre, ele vive entre dois pensamentos. Ora ele quer muito, ora ele não quer nada. Portanto, meus irmãos, é muito sério ser uma pessoa, continuar sendo uma pessoa assim. É extremamente perigoso. Esta pessoa de ânimo dobre não é somente vergonhoso ser assim, mas é deixar de receber e desfrutar das bênçãos de Deus. Se avalie, pense sobre isso. Mas em último lugar, a arte de viver a vida cristã, em meio às provações, é gloriar-se nas riquezas espirituais. Aqui tem uma lição maravilhosa, extraordinária para a nossa vida, meus irmãos. É a arte de viver a vida cristã em meio às dificuldades, em meio às provações. E qual é? É gloriar-se nas riquezas espirituais. Vamos ver mais uma vez, meus irmãos, nos versos 9 a 11. O irmão, porém,
de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Meus irmãos, Tiago agora, ele aplica o princípio da sabedoria. Tudo está dentro do contexto. Não esqueça o contexto. Agora Tiago ele aplica o princípio da sabedoria no campo da condição financeira. A arte, meus irmãos, de viver a vida cristã em meio às provações, naquele que vive uma condição mais humilde, e também naquele que tem e vive uma condição financeira muito mais abastada, ou seja, o rico, é preciso ter sabedoria. A arte de viver a vida cristã em meio a essas provações, seja naquele que vive numa condição humilde ou naquele que vive numa condição financeira mais abastada. O rico é preciso de sabedoria. É preciso. Aquele que vive uma condição elevada financeiramente, é necessário ter sabedoria. Mas também naquele que vive uma condição humilde, também é necessário sabedoria. Nós podemos lembrar da vida do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses 4,12, que ele passou por todas as experiências. Em todas as circunstâncias, o apóstolo Paulo tinha experiência. Tanto que o texto começa: tanto sei estar humilhado e honrado, e assim vai. É importante deixar claro aqui em Tiago, meus irmãos, que Tiago não está dizendo que é pecado ser rico, que é pecado ter dinheiro. Tiago não está dizendo isso. Ter dinheiro, bens materiais, não é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Isso nós já sabemos. Não é pecado possuir dinheiro. Pecado é o dinheiro nos possuir, nos dominar e nos controlar. Isso que é pecado. O dinheiro nos possuir, nos dominar e nos controlar. De modo que o crente só pense em ganhar dinheiro e ter ambição. Ele vive em torno disso. E é isso que é pecado, meus irmãos. O ambicionar é quando o dinheiro ou os bens materiais possuem e controlam a vida da pessoa. Como nós falamos lá no início do nosso estudo, no objetivo da carta, Tiago escreve esta epístola a cristãos, em sua grande maioria, de condições absolutamente humildes, pobres. E ele escreve com palavras de ânimo e os encoraja a gloriar-se dessa posição elevada. Pastor, mas dessa posição elevada, da sua humildade, da sua condição humilde, é exatamente isso que Tiago diz. Veja o verso 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Veja, meus irmãos, a grande maioria dos irmãos em que Tiago escreve eram pessoas humildes, pobres. E Tiago deixa algumas palavras de ânimo e os encoraja para que eles se gloriem dessa posição elevada. Veja, é possível sim, meus irmãos, como diz o texto, é possível ser digno de pessoas que têm condições humildes, como diz o texto. Irmãos, eu fico pensando
Se Tiago estivesse em nossos dias, imagine, se Tiago estivesse pregando em nossos dias, certamente ele se escandalizaria com tantos crentes e líderes que dizem que é pecado o crente ser pobre. Ele se escandalizaria, meus irmãos. É possível, sim, ter dignidade na pobreza. É possível, sim, ter dignidade na pobreza. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Talvez alguém pergunte assim, mas pastor, por que é possível ter dignidade em ser pobre? É importante você saber isso. Logo de pronto, logo de cara, aqui Tiago nos informa. Mas por que é possível ter dignidade em ser pobre? Em primeiro lugar, porque o crente se gloria com aquilo que é mais importante, nas riquezas espirituais. Exatamente isso. Por que é possível ter dignidade em ser humilde financeiramente? É porque o crente se gloria com aquilo que é mais importante, nas riquezas espirituais. Por quê? Por serem estas eternas, incorruptíveis, que a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não rouba. Olha que bênção! Por isso que o crente se gloria na sua dignidade, na sua vida. Porque ele se gloria com aquilo que é mais importante, nas riquezas espirituais, por ser estas eternas, incorruptíveis, que a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não rouba. Mas em segundo lugar, porque o crente é herdeiro do reino de Deus. Agora leia aí o que Tiago diz no capítulo 2, verso 5. Olha que versículo lindo, que ainda nós vamos chegar lá. Tiago 2,5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Olha o que diz. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha aqui, meus irmãos, toma posse desse versículo. Por que é possível ter dignidade em ser pobre, em ser humilde? Está aqui. Porque o crente é herdeiro do reino de Deus. E em terceiro lugar, porque o rico que não considera Deus, ele está comparando aqui o rico, mas o rico que não considera Deus, que rejeita Deus, passará como a flor da erva. E Tiago então compara o rico que se gloria nas suas riquezas materiais, o rico que se gloria nas suas riquezas terrenas, como a flor da erva que murchará e desaparecerá. Tiago mostra com isso a instabilidade das riquezas. É isso que Tiago quer mostrar. É exatamente isso, meus irmãos. Como nós falamos, Tiago, ele não é pecado a pessoa ter dinheiro. Não é pecado a pessoa ter posses. Tiago não está dizendo que é pecado a pessoa ser rico. Nada disso. Como nós falamos, pecado é o dinheiro possuir a pessoa. Pecado é o dinheiro dominar a pessoa e controlar a vida dela. Então, nesse sentido, meus irmãos, Tiago mostra com isso a instabilidade das riquezas. E eu quero encerrar com Timóteo. É importante, meus irmãos, ler lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 10.
depois o 17 a 19. 1 Timóteo capítulo 6, 6 a 10 e 17 a 19. Considerando, meus irmãos, a tentação do amor ao dinheiro. Do amor ao dinheiro. Considerando essas coisas, eu quero concluir lendo esse texto. Veja aí. Verso 6 a 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha como o texto é claro, meus irmãos. Verso 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitos ou com muitas dores. Agora verso 17 ao verso 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que bênção! Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Eu encerro com esse maravilhoso texto. Não preciso dizer mais nada. Que Deus te abençoe. Volta se você quiser no vídeo. Se alimente da palavra. Que o Espírito Santo fale ao teu coração e você seja transformado e dia a dia modificado para melhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.